paz e a graça do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre sua família. Eu me chamo Gilberto e você está no meu e também pode ser o seu canal Bíblia e Teologia. Desde já eu convido você que ainda não é inscrito, que passou aqui pelo canal por causa que viu o tema e não é inscrito, eu convido você a participar da família Bíblia e Teologia. Não custa nada, é fácil, é só você apertar no sininho e assim você se torna parte da família. E você que já é da família Bíblia e Teologia e tem deixado de curtir, compartilhar e também comentar, dê essa força, se junte comigo nesse propósito de fazer crescer esse canal, que tem como propósito, como eu sempre falo, compartilhar as boas novas do Evangelho. E hoje estaremos falando do grande Eu Sou de Jesus, aquele que venceu a morte, que traz a vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados e que no último dia ressuscitará a todos, uns para a salvação e outros para a condenação. Fique conosco, a minha oração é que essa palavra, essa reflexão de hoje venha ser bálsamo para a sua alma e venha alimentar a sua esperança para a vida eterna. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O texto que eu quero compartilhar com você se encontra ainda no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? O capítulo 11 do Evangelho de João narra uma das histórias mais conhecidas, tanto de crentes como descrentes. Quem nunca ouviu a história da ressurreição de Lázaro? Mas quem era Lázaro? Quem era Marta? E quem era Maria? Essas três pessoas eram irmãos, pessoas muito íntimas de Jesus Cristo. Não é à toa que João diz que Jesus amava Marta, a Lázaro e Maria. E a Bíblia nos conta que no capítulo 11 que Lázaro estava doente. A gente sabe que essa doença levou Lázaro para a morte. Aqui encontramos o primeiro ensinamento dessa passagem. Não importa se você é amado de Deus, se você pertence ao povo de Deus, tudo isso não nos torna imunes a doenças, a provações e a própria morte. Todavia, aquele que crê em Cristo, não importa se a morte ou doença ou qualquer coisa venha contra ele, a esperança dele é inabalável. E o texto diz que Lázaro adoeceu e essa doença levou-o para a morte. Marta manda uma mensagem para Jesus: aquele que tu amas está doente. E Jesus, sabendo da doença de Lázaro, ainda fica 2 dias aonde se encontrara e diz que aquela doença não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Quando Jesus chega perto de Betânia, Lázaro já havia 4 dias sepultado, ou seja, há 4 dias Lázaro já tinha morrido. E Marta vai ao encontro de Cristo e diz: Senhor, se tu estivestes aqui, o meu irmão não teria morrido. E de maneira semelhante, quando Maria se encontra com Jesus, fala a mesma coisa. A resposta divina para Marta é: o teu irmão há de ressurgir. E a resposta de Marta é: eu sei, Senhor, que ele ressuscitará no último dia. No entanto, Marta não conhecia que ali diante dela estava aquele que era a ressurreição e a vida. Uma das coisas que devemos aprender neste texto é um tema, é um assunto que muitos rejeitam por medo, por rejeitar a sua realidade. É a morte. A morte não pode ser vista como algo normal na vida, na história da humanidade. A morte é algo anormal. Mas o que seria a morte, Gilberto? Para que a gente possa entender um pouco sobre a morte, temos que voltar no primeiro livro da Bíblia, mais precisamente no capítulo 2. Veja o que está escrito. Em Gênesis, no capítulo 2, de 15 ao 17, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus havia colocado o homem para cultivar e guardar aquele local de prazer, de alegria e de contentamento, porque Deus habitava ali com o homem, mas ele deu uma ordem: se um dia tu comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, havia uma consequência, a morte. Não era o fruto em si que era pecado, mas sim a desobediência a Deus. E como nós vemos,
tanto Adão como sua mulher Eva sucumbiram à tentação da serpente, que está escrito lá no capítulo 3, versículo 4, que diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrerás. Ali nós vemos que Adão e Eva deram mais crédito às palavras da serpente do que à palavra do próprio Deus. E, em consequência, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, desobedeceram a Deus, e então a morte entrou neste mundo. Como Paulo fala no capítulo 5, versículo 12 de Romanos: Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Trazido de uma forma metafórica, é como se o pecado, que sempre anda de mãos dadas com a sua amiga morte, abrisse a porta deste mundo, a porta da humanidade, e entrasse. Porque todos pecaram, e como nós sabemos no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. A morte traz dor, a morte traz sofrimento, a morte traz angústia. Muitas pessoas que se deparam com a morte nunca conseguem ser a mesma pessoa. É diferente a ótica do cristão no que diz respeito à morte do que aquele que não conhece a Cristo. A morte não é um ponto final, pelo contrário, é o começo de uma nova vida. A própria Bíblia diz que aos olhos do Senhor a morte dos seus santos é preciosa. Deus não está indiferente à morte dos seus santos. A história da ressurreição de Lázaro nos mostra isso. Tanto Marta como Maria estavam tristes, estavam cabisbaixas, todavia elas criam em Cristo, e a promessa do Senhor para elas duas é: o teu irmão há de ressurgir. E essa palavra também se aplica a nós. Não importa se a morte venha, tire um ente querido, ou então não importa se nós mesmos nos depararmos com a morte, não é o fim. A palavra de Deus para o povo do Senhor é esta. Veja o que está escrito lá no capítulo 15 de 2 Coríntios, no versículo 54 a 57, que diz assim: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é que vê a nossa vitória. Naquele momento que ele se depara diante do túmulo de Lázaro e a pedra é removida, ele dá aquela ordem: Lázaro, vem para fora. A morte não pôde resistir à ordem divina de Cristo. Ela teve que tirar as garras de sobre Lázaro. E a Bíblia nos diz que aquele que estivera morto há 4 dias começa a andar e sai do túmulo. Aquele caso é uma ilustração fiel daquilo que acontece na vida daquelas pessoas que escutam o Evangelho, que estão mortas espiritualmente, alienadas de Deus. Mas quando elas escutam o Evangelho e o poder de Cristo através do seu Espírito regenera, tira aquela pessoa da situação de morte espiritual e traz a vida. É assim que acontece na vida daqueles que são salvos na pessoa de Cristo. Mas também traz um outro ensinamento muito profundo, que no último dia todos, tanto os maus como os bons, todos ressuscitarão pelo poder da vinda de Cristo. Naquele dia, uns ressuscitarão para a vida eterna, como Cristo falou, mas outros para a condenação eterna. Como nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, para aqueles que seguem a Cristo, para aqueles que depositam a sua fé em Cristo, tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Todos aqueles que estiverem unidos a Cristo serão também vitoriosos sobre a morte, porque o nosso Senhor venceu a morte. Mas para aqueles que rejeitam o Evangelho, para aqueles que rejeitam a Cristo, há também uma palavra que está escrito lá no capítulo 20 de Apocalipse, que diz assim, no versículo 11 até o versículo 15: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam,
a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Para aqueles que não creram em Cristo, o destino é o lago de fogo. Essa, como a Bíblia nos fala, é a segunda morte. Eu quero findar com algumas frases de teólogos, pastores famosos. Uns que ainda estão vivos e outros que já partiram para a glória, mostrando a esperança que nós devemos ter na pessoa de Cristo, mostrando que a morte não é um fim, que a morte é somente um momento, uma vírgula, um acesso para a vida eterna. Veja o que alguns teólogos dizem sobre a morte. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o pregador batista, sobre a morte ele escreveu assim: a morte não é um castigo para o crente, é a porta da alegria sem fim. O teólogo e pastor John MacArthur escreveu da seguinte modo: tudo que a morte pode fazer a um cristão é entregá-lo a Jesus. E por último eu quero trazer as palavras de um grande pastor e apologeta cristão que morreu semana passada, Tim Keller. Ele que demonstrou grande fé e esperança no Jesus que é a ressurreição e a vida, escreveu da seguinte modo: a morte pode apenas me tornar melhor. Qual é a sua visão sobre a morte? A morte traz medo, insegurança para você? Eu digo que não precisa ser assim. A morte não é o fim. A morte na vida daqueles que têm fé em Cristo não causam pavor ou medo, mas se Cristo não voltar, todos nós passaremos por essa experiência. Todos nós nos depararemos com a morte, mas ela não é a palavra final. A palavra final é do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Se você crê, você é um bem-aventurado e a morte não terá a última palavra na sua vida, porque no último dia todos nós ressuscitaremos e viveremos para sempre com o Senhor, onde não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá angústia ou desapontamento, somente felicidade eterna e plena na presença do nosso Senhor. Que essa palavra venha trazer bálsamo, alegria e fortalecer a sua esperança e mostrar que a morte não é o fim. A morte só é um meio para chegar mais rápido à presença de nosso Senhor. Que Deus te abençoe e não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.